Bom dia, Brasil! Tudo bem com vocês, nono ano? Galera, hoje vamos começar o segundo bimestre, beleza? Capítulo 3. Aí agora a gente vai... Acabou a globalização. E até que enfim, tá? Hoje a gente vai iniciar então agora Ásia, tá? Aí hoje só vai ser uma aula introdutória bem curta, porque é uma aula só. E na quinta-feira que a gente tem aula dupla, se eu não me engano, essa semana. Só que é feriado. Enfim, na próxima aula de vocês eu vou começar a passar um slide, compartilhar a tela de um slide sobre a Ásia. Por quê? Cara, a Ásia é muita coisa, é um continente bem grande, então tem muita coisa que a gente precisa abordar. Então hoje só vou fazer a introdução do módulo, tá? E é isso aí. Então, primeiro lá, capítulo 3, Ásia, regionalização e os aspectos naturais. É o que a gente vai falar hoje do continente asiático, tá? Vou dar um zoom aqui para a gente ver a introdução do capítulo. Então ele vai dizer aqui, ó. Impulsionada por sua numerosa população e alguns países de economia crescente, a Ásia é um dos mais dinâmicos e vibrantes continentes do planeta. Por causa da sua grande extensão, o maior e mais populoso dos continentes apresenta grande diversidade de climas, paisagens e formações vegetais. Neste capítulo, então, você vai conhecer as diferentes regiões que compõem o continente asiático, além dos principais tipos climáticos, vegetação que nele ocorrem, tá? Beleza? Agora eu vou mudar aqui a nossa visualization para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Aí aqui tem algumas curiosidades, né? Olha lá. O rio Yangtze, na China, é o mais extenso do continente asiático, percorrendo cerca de 5.800 quilômetros a partir do Planalto do Tibete, na China, ao Oceano Pacífico. Tá? Cerca de 88% do arroz produzido no mundo é consumido na Ásia, né? Onde o grão representa a base da alimentação em vários países, incluindo a China. Aí a gente vai passar para a próxima página. Que, como sempre, né, a internet aqui do professor não é a melhor de todas, mas a gente vai conseguir uma hora chegar lá. Aí. Acho que vai agora. Vamos lá. Foi. Então ele vai iniciar o capítulo falando das diferentes regiões da Ásia, ou seja, para a gente se localizar, né, identificar o continente asiático dentro do mapa. Então, o continente asiático ele vai representar, né, a porção leste da Eurásia, tá? Ou seja, a porção leste da Europa. A grande massa contígua de terra formada pela união dos continentes europeus e asiáticos. A gente chama isso de Eurásia. Porque a hora que a gente olhar aqui no mapa, olha lá, é tudo uma porção de terra só, contínua. Não tem nada que separa a Ásia da Europa. Apenas os limites fronteiriços, tá? Aí ele vai trazer, né, que com superfície territorial de aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados, a Ásia ela vai apresentar uma extensão que equivale a quase um terço das terras emersas do planeta. Tá? Ou seja, só o continente asiático equivale a um terço de terras em cima do oceano. Tá? Os continentes. Em virtude de sua extensão territorial, a Ásia ela vai apresentar grande variedade de ambientes e países com características culturais e socioeconômicas distintas, ou seja, diferentes. Tá? Então aqui, ó, ele vai lá, para facilitar a compreensão, os principais aspectos desse continente, vamos estudá-lo dividindo em 5 regiões. Grifa essa parte na apostila de vocês. Apresentados no mapa a seguir, que vai ser qual? A Ásia Setentrional, o leste asiático, o sudeste asiático, sul da Ásia, Oriente Médio, tá? Essas 5 regiões que vai ser dividido o continente asiático. Por que a gente está falando de continente asiático agora? Porque no próximo bimestre a gente vai falar da Europa, então a gente vai entender Ásia e Europa. E no último bimestre a gente vai falar da Oceania, que fica aqui para baixo, onde é localizada a Austrália. Belezinha? Grifaram aí, marcaram as 5 partes da Ásia. Então, ó, ao longo do capítulo 3 serão apresentados os principais aspectos, né, do sul, do sudeste e do leste da Ásia, assim como da Ásia Central e Setentrional. Tá? O Oriente Médio será abordado só no capítulo 5. Beleza, gente? Porque é uma parte mais delicada, tem muita questão aqui dentro, política, cultural, religiosa, tá? Do Oriente Médio. Então, o Oriente Médio ele merece um destaque, tá? Por isso que ele tem um capítulo só dele. Dando sequência, então, ele vai falar. O sul da Ásia é uma massa de terra isolada por grandes cadeias de montanha. Vamos vir aqui então, de novo no mapa, dar uma olhada. Olha lá.
aqui, o sul da Ásia, tudo formado cadeia de montanhas aqui em volta. Lembra que a gente estudou isso ano passado sobre formação do relevo, né, no 8º ano? A sua população numerosa e posição estratégica entre o Oriente Médio e a China torna a região uma das mais importantes do continente na atualidade. Tá? O sudeste da Ásia, né, ele engloba a Península Indochinesa e uma considerável quantidade de ilhas. Vamos ver lá, sudeste da Ásia. Cadê o sudeste da Ásia? Aqui, ó. Sudeste asiático, tá? A península, que ele fala, tá? Que vem aqui, ó. E um conjunto de ilhas muito grandes, tá? Filipinas, Indonésia, tá tudo pra cá. A região concentra, então, estreitos. O que são estreitos? São passagens marítimas que separam duas massas de terra ao mesmo tempo, que conecta duas grandes massas de água, como oceanos e mares. Vamos lá, voltar aqui pra gente ver. Estreito, olha a seta do mouse. Estreito, estreito, tá? É esse o nome que a gente dá, então. Então, a região concentra estreitos de grande importância geopolítica, por onde trafegam navios cargueiros transportando mercadorias entre os oceanos Índicos e Pacíficos e entre a Ásia e o resto do mundo. Beleza? Então, aqui vai ter uma imagem mostrando o Estreito da Malaca, né, que fica entre a Península Malaica e a ilha Sumatra. Representa a principal passagem marítima que liga os oceanos Índico e Pacífico. Essa fotografia podemos observar então parte de um estreito, tá? Ó, pedaço de terra e o meio do oceano cortando o pedaço de terra. O leste da Ásia ele vai englobar a China, país com maior extensão territorial do continente, a Mongólia, a Península da Coreia e o arquipélago do Japão. Do ponto de vista geopolítico, a região então ela vai despertar interesse, né, pela ascensão da China e pelo crescimento da sua influência sobre todo o continente, né, além da apreensão gerada pela situação instável entre as Coreias do Sul e do Norte. Vamos ver o leste asiático no mapa para a gente localizar aqui, ó. Olha lá, leste asiático, tá? Voltando então. A Ásia Central e Setentrional, né, elas vão englobar uma extensa porção de terra, né, no sentido do, ó, segue o mouse, leste para oeste, né, de direita para esquerda. A região passou por mudanças significativas, né, ao longo do século XX, desde a Revolução Russa, que aconteceu em 1917, e a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, em 1924. A sua dissolução em 91 resultou na emergência de 5 repúblicas independentes, entre as quais se destaca a Rússia, né? Que a Rússia, gente, ela tá tanto na parte asiática quanto na parte europeia, tá? Então, olha lá, tanto territorial quanto politicamente. Então, a Rússia ela fica dividida entre os dois continentes, tá? Tem uma parte da Europa e uma parte da Ásia. O Oriente Médio ele vai se destacar pela importância, né, entre as três grandes religiões, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Por isso que eu falei, o Oriente Médio merece um destaque maior, um capítulo só dele, né? Devido às divergências políticas, culturais, religiosas, que é o que prevalece lá durante todo esse tempo. Assim como pelas amplas reservas de petróleo e gás natural, né? É outra questão que a gente vai abordar bastante no capítulo 5, é essa questão dos recursos naturais que o Oriente Médio possui e qual é o interesse geopolítico dos outros países no Oriente Médio, tá? A região, então, ela apresenta grande complexidade do ponto de vista geopolítico, sendo palco de conflitos e atividades de organizações extremistas, tá? Beleza, pessoal? Aqui ele vai falar sobre os aspectos naturais da Ásia, tá? Eu vou falar um pouco aqui dessa página e vou encerrar por hoje, e aí depois eu quero trazer no slide tudo bonitinho melhor sobre essa questão, porque hoje estou só passando por cima, eu quero mesmo abordar melhor essa questão dos aspectos naturais da Ásia, que é muito bacana. Então, o continente asiático, né, ele se liga à Europa, né, por uma grande faixa de terra, e a África pelo Istmo de Suez, tá? Os seus limites, Istmo, gente, é um pedaço, uma tripinha de terra, tá? Não tem um estreito, que é a água do oceano que corta um pedaço da terra. O istmo é uma parte, um pedacinho, uma tripinha de terra que liga um continente no outro.
Seus limites a leste, né, ou seja, à direita, são com o Oceano Pacífico, ao sul, embaixo, com o Oceano Índico, ao norte com o Oceano Glacial Ártico e ao oeste, à esquerda, né, com os Montes Urais e a Cordilheira do Cáucaso, os mares Cáspios, Negros e Mediterrâneos, o Canal de Suez e o Mar Vermelho, tá? Então, uma fronteira natural que divide a Europa com a Ásia, a gente vai ver isso depois no capítulo da Europa, é os Montes Urais que ele citou aqui, ó, os Montes Urais. Vamos voltar lá no mapa lá em cima. Aí ele vai mostrar, eu vou mostrar para vocês mais ou menos aonde, aqui ó. Os Montes Urais fica nessa região aqui ó, onde está a seta do mouse. Que é uma cadeia de montanhas, né, tipo o Monte Everest, tipo Cordilheira dos Andes, que divide naturalmente, né, a Europa da Ásia. Beleza? Vamos lá, descendo. A Ásia ela engloba ainda arquipélagos e ilhas oceânicas localizadas sobretudo nas regiões leste e sudeste do continente. Tá? Graças à sua extensão territorial, a presença de grandes elevações e a outros fatores, o continente ele apresenta uma enorme diversidade natural. Beleza? Então aqui ele vai mostrar alguns exemplos das diversidades naturais do continente asiático. Então aqui no Oriente Médio ele vai falar da Península Arábica, né, do clima quente no verão e ameno no inverno, que é marcado sobretudo pela aridez atmosférica, né, ou seja, escassez de chuvas. Então é uma região meio desértica, né, olha lá, que é a paisagem no deserto da Jordânia. No Tibete ocupa parte significativa do leste da Ásia, né? A altitude média se aproxima dos 5.000 metros, tá? De altura. O ar é rarefeito, né? E o clima marcado pelas baixas temperaturas. Quanto mais alto, mais frio, né? Só lembrar daquela linha de clima lá do 6º ano, 7º ano, tá? Então aqui é o Tibete, lá no Nepal. Olha que contraste, né? Dentro do mesmo Oriente, do mesmo continente, né? Olha a diferença de paisagem. Aí vai falar também da Sibéria, né? Região da Rússia, localizada na parte norte da Ásia, né? Como eu disse, quanto mais alto, mais frio, né? Com latitudes mais altas, temperaturas mais baixas. Chega até menos 50 graus Celsius, tá? Em determinadas localidades. E aí tem o acúmulo da neve, tá? Aqui é a montanha na Sibéria, na Rússia. E aqui em partes da Índia e de Bangladesh, né, são verificados os índices de precipitação mais elevados do planeta. Nos Montes Khasi e o estado indiano de Meghalaya, não sei falar esse nome, as chuvas abundantes durante o verão contribuem para a formação de florestas exuberantes. Tá? Ou seja, olha como que dá um contraste as 4 paisagens. Deserto, um clima mais ou menos, né, meio quente, meio frio, totalmente frio, e aqui um clima úmido, tá? Então, a Ásia, lembrando um pouco da questão de clima e de zonas térmicas da Terra, a Ásia ela vai estar numa zona temperada. E o que é uma zona térmica temperada? É uma zona onde a gente consegue, como fala? Visualizar, né? Tanto visualizar a olho nu quanto sentir, ou seja, tem as 4 estações do ano bem definidas. O clima lá é bem definido, tá? A gente consegue visualizar a diferença assim só no fato de olhar. Beleza? Gente, eu vou parar por aqui por hoje. Na próxima aula eu vou montar uns slides da Ásia para a gente poder falar um pouco mais aprofundado, com mais calma. Hoje só foi essa introdução mesmo, beleza? Qualquer dúvida me manda um WhatsApp. Tá? Tenham todos uma boa semana, se cuidem e até mais.